Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Graças a Deus por mais um dia. Sejam bem-vindos, Os irmãos que estão aí nos visitando hoje. Vocês moram aqui perto? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são uma família? Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 10, do verso 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: James, Satoshi, Fernanda, Nicolas, Mayumi, Rony, Francisca, Fábio, Mateus, Amanda, Roberto, Nilson, Daniela. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós nos reunimos aqui essa noite, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. Nos reunimos aqui, Senhor Deus, porque sabemos que a cada dia o Senhor tem falado conosco. E pedimos em nome do Senhor Jesus que Tu possas falar, Senhor Deus, conosco. Abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. E que a Tua palavra vá, Senhor, e produza um fruto agradável a Ti. Que ela não volte vazia, Senhor, e que no nome do Senhor Jesus produza um fruto, Senhor, que alegre o Teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero, antes de tudo, lembrar os irmãos que amanhã teremos Santa Ceia. Amém? Então amanhã, 10 horas da manhã, Santa Ceia. Na semana passada, no mês passado, a gente fez no segundo domingo, porque esse negócio de fazer culto em casa, fazer culto na igreja, aí a gente terminou. Quando acabou o culto, a gente falou, hoje era Santa Ceia. A gente fez no segundo domingo. Mas amanhã, primeiro domingo, a gente vai estar realizando a Santa Ceia aqui na igreja, Aquele que está em casa, que não pode vir ainda, prepare aí o seu pão, o seu vinho para participar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então amanhã 10 horas estaremos aqui em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente lê essa palavra, aí quando eu entrei aqui no versículo de número 2, eu comecei a falar o nome de alguns irmãos, alguns se espantaram. Por que você se espantou? Você é um discípulo de Cristo nesses dias. Você tem sido um discípulo de Jesus nesses dias. Então nós devemos nos alegrar por isso. Nos alegrar porque, assim como diz a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E isso é impagável, isso não tem preço. O resgate, o amor que Deus Ele teve por cada um de nós, Ele é impagável. Mesmo que se juntasse todo o tesouro dessa terra, não chegaria nem aos pés do sacrifício que Cristo fez por nós. Então devemos nos alegrar, porque somos discípulos de Jesus. E Jesus, Ele, depois de ter chamado os seus 12 discípulos, Ele faz ali uma reunião com eles. E ali eles reúnem aqueles 12 homens e dá a eles uma chance de ter uma experiência sobrenatural. E nessa noite eu quero perguntar para você: você quer ter uma experiência sobrenatural com o Senhor? Você deseja ter uma experiência sobrenatural com o Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos num tempo onde a fé de muitos tem se esfriado. As pessoas têm deixado
de ouvir o verdadeiro evangelho, para ouvir fábulas, contos de fadas, e tem deixado a essência. A apostasia tem chegado no meio do povo de Deus. Apostasia, para quem não sabe, é uma fé falsa, uma fé fraca, uma fé que não é direcionada naquilo que realmente vale a pena. E nós temos visto que hoje nos nossos dias tem sido assim. E a profecia tem se cumprido. Mas o Senhor quer despertar a sua igreja, para que nos últimos dias vivam o sobrenatural em suas vidas, para experimentar algo diferente. Eu vejo, irmãos, que no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que aqueles homens experimentaram algo tão tremendo da parte de Deus, que eles fizeram uma revolução sobre essa terra. E a palavra do Senhor diz, lá em Joel capítulo 2, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Essa palavra também foi falada ali no livro de Atos capítulo 2, e ela ainda não se cumpriu. Sabe por quê? Porque muitos têm esfriado sua fé. Mas o Senhor quer te despertar hoje para viver o sobrenatural dEle, para viver rompendo em fé, para não ser mais um crente nessa terra, mas para que seja a diferença onde quer que você vá. Eu vejo, irmãos, que o Senhor chama aqueles 12 homens. Até então eles se maravilhavam em ver os feitos de Jesus. Os mudos falavam, os cegos viam, os paralíticos andavam, todo tipo de enfermidade era curada, e até pessoas que eram possessas por demônios eram libertas pelo poder que estava ali na vida de Jesus. Mas uma coisa muito importante também que eles aprenderam: a Bíblia diz que eles viram o próprio Verbo ensinando o Evangelho. João capítulo 1 diz que o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é Jesus, e Jesus estava com Deus ali no primeiro dia do Gênesis, quando Deus ele cria todas essas coisas. E eu fico, irmãos, pensando, aqueles homens vendo o próprio Verbo ensinando a palavra, o próprio Verbo ensinando o Evangelho a ele, trazendo as boas novas. Eu imagino, irmãos, que aqueles homens, o desejo deles era que aquilo ali nunca se acabasse. O desejo era que Jesus ficasse por toda a eternidade aqui na terra, e eles seguindo ao Mestre em todo o tempo. Mas eu vejo, irmãos, que o Mestre ele ensina com um propósito. Da mesma forma que eu, muitas vezes, quando a gente dá estudo, a gente ensina, a gente ministra. A minha vontade é que o Senhor te levante, e se preciso for, que Ele te levante com muito mais força, muito mais unção do que Ele tem me levantado. Porque eu sei que lá na frente, se eu ver você fazendo coisas extraordinárias para o Senhor no meu coração, Ele vai se alegrar. E o Mestre ele ensina com um propósito de um dia o seu discípulo se tornar um grande professor. Eu fico muito admirado quando eu vejo pessoas na faculdade e falam assim: olha, eu estudei com esse cara aí, olha, eu dei aula com esse professor aí, hoje ele é um baita do professor, hoje ele foi um bom discípulo, por isso ele é um bom mestre. Então, se você quer ser também um bom mestre, um bom professor, você precisa ser um bom discípulo. E eu vejo, irmãos, que os dias se passam, aí Jesus reúne aqueles homens. Esse dia chega para os discípulos, Jesus chama os 12 e dá-lhes poder para viver aquilo que eles estavam somente vendo. Olha aí para o teu vizinho e diz assim: o Senhor, Ele não quer que você só veja, o Senhor quer que você viva. O Senhor não quer, irmãos, que você só veja, o Senhor quer que você viva sobrenaturais. Viver de testemunho dos outros é fácil. E o Senhor quer fazer com que você tenha experiências com Ele. Experiências que te levem para mais perto. Experiências que te levem a acreditar que Ele pode todas as coisas. E esse dia chega. E o que me chama, irmãos, a atenção é que a palavra de Deus ela deixa bem clara para quem Jesus dá poder. Para aqueles que permitem ser moldados por Ele, para aqueles que se submetem à sua vontade, à sua autoridade.
Jesus permite o seu poder para aqueles que se colocam na posição de aluno, na posição de servo, na posição de discípulo. Muitos se enganam em pensar ter algo da parte do Senhor. Porque as pessoas pensam assim: eu sou cheio de Deus, mas Deus é cheio dele. É como eu falava na sexta-feira, no estudo sobre o livro de Salmos. Não é o jeito que eu quero, é o jeito que Deus deseja. Eu tenho que estar como Deus quer, eu tenho que ser a habitação, mas nessa habitação quem move tudo é Deus, quem troca tudo de lugar é Deus, quem quebra as paredes é Deus, e quem faz de novo é Deus, porque eu tenho que habitar no lugar onde Ele queira habitar. Não é eu fazer uma casa e deixar, vem Senhor, vem habitar na minha casa. Não, mas tem uma parede errada aqui, tem uma estrutura errada aqui, vamos quebrar tudo e vamos fazer de novo. É assim que Deus faz. Então o Senhor, Ele trabalha, Ele libera esse poder para aqueles que se submetem, para aqueles que se colocam na posição de discípulo, na posição de aluno. E eu vejo, irmãos, que para toda liberação de poder existe um propósito. E o propósito sempre é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja conhecido. A Bíblia diz que tudo que Jesus fazia, Ele dava glórias ao Pai. Tudo que Ele fazia, Ele falava que o meu Pai que está no céu seja glorificado. Amém. Então existe um propósito. E eu vejo, irmãos, que Deus, conhecendo os corações, Ele sabe a intenção de cada um de querer receber esse poder. Muitos vão nadar e morrer na praia. Mas muitos vão começar a nadar e já vão ser cheios da presença do Senhor. Muitos já vão começar a nadar e já vão ser cheios da glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhece. Ele conhece, Ele sabe se é para a glória dEle ou não. Hoje eu vejo, infelizmente, muitas coisas acontecendo no mundo gospel, no mundo evangélico, que tem trago glórias ao homem, que tem trago fama ao homem. Isso, irmãos, não é vontade do Senhor. A vontade do Senhor é fazer com que o nome dEle seja exaltado através das nossas vidas, com que o nome dEle seja conhecido através das nossas vidas. A intenção do nosso coração, irmãos, deve ser a mesma intenção que João Batista, o qual está escrito lá em João capítulo 3, no verso 30. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça, que Ele apareça e que eu diminua. Você nunca vai num lugar onde vende plantas e você se encanta pelo vaso. Você vai em algum lugar que vende planta, você sempre se encanta pelas folhagens, por aquilo que está no vaso. Muitas vezes o vaso pode até ser bonito, mas ele não chama a atenção como as folhas que estão nele. E assim devemos ser, irmãos, devemos ser somente um vaso de barro, cujo muitas vezes nem vai aparecer, para que a glória seja dele, para que a honra seja dele, para que o nome dele seja glorificado. E Jesus, Ele vê naqueles corações essa vontade. Aí você vai me falar: peraí, pastor, mas até Judas Iscariotes estava no meio deles. Irmãos, eu creio que Jesus deu essa oportunidade a Judas para ele experimentar um pouco o sobrenatural do Senhor aqui na terra e talvez mudasse a sua mentalidade, deixasse de ser um ladrão, porque a Bíblia diz que ele roubava a tesouraria, ele cuidava das finanças e ele metia a mão na sacola e pegava aquilo que ele podia. E eu creio que Jesus permitiu, eu creio que Deus permitiu, para que talvez ele, vendo que era possível ter autoridade espiritual, ele deixasse os seus erros para viver realmente aquilo que era bom. Mas a palavra do Senhor diz que ele preferiu trair, ele preferiu abandonar. Mas a palavra do Senhor também nos diz que para aqueles que creram, o Senhor foi fiel até o fim. E nessa noite, irmãos, eu quero despertar em você essa fidelidade também, para que você possa ser fiel ao Senhor até o fim. Porque não adianta a gente começar uma caminhada e morrer na beira do caminho. Não adianta a gente começar a atravessar um rio, um lago, um mar e morrer na beira da praia. E a liberação desse poder era para ter poder
no mundo espiritual, para ter poder sobre os espíritos imundos, para ter poder sobre toda a enfermidade e também para ter poder sobre tudo o que se relaciona ao mal. Olha só a autoridade que Jesus deu a esses homens. Não era uma autoridade comum, não era uma coisa simples, era para mover no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque a Bíblia me garante, irmãos, lá em 1 João, no capítulo 1, que o que acontece no mundo espiritual reflete no mundo físico. Então, quando eu aprendo a mover o mundo espiritual, o mundo físico é fácil. Quando eu aprendo a lidar com as coisas espirituais, as coisas daqui dessa terra, as coisas que são materiais, eu vou tirar de letra, sabe por quê? Porque se Deus me ensina naquilo que o homem não pode ver, Ele vai fazer de tudo para suprir aquilo que eu posso ver. E nisso eu tenho que acreditar. E Jesus, Ele dá-lhes esse poder para que eles pudessem sair, curar os enfermos, expulsar os demônios, curarem toda enfermidade e todo tipo de mal. E a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo de número 6, que eles obedecem esse chamado e vão. E quando voltam felizes, porque até os demônios se submetiam a ele, pessoas eram curadas, aleijados andavam, enfermos saíam correndo de alegria, glorificando o nome do Senhor, mudos falavam, cegos viam. E ali eles chegam felizes, e aí Jesus ele disse, peraí, a maior alegria que vocês devem carregar no coração de vocês é porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aí eu costumo dizer na igreja que quem é salvo pode todas as coisas. Quem é salvo pode tudo, que quem é salvo tem direito a tudo. E Jesus, irmãos, além de distribuir esse poder, Jesus também lhe dá algum conselho antes de enviarem aqueles homens. E os conselhos deveriam ser seguidos criteriosamente para que a autoridade continuasse em suas vidas. Não foi só assim, olha, receba poder aí, James, vai lá na esquina curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer grandes coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Não era só isso. O maior erro do ser humano é muitas vezes pegar alguns versículos da Bíblia e tomar aquilo como certo. Aí a gente pega aqui, Jesus já deu poder, então vamos sair fazendo o que eu quiser, o que eu bem entender, porque eu estou cheio de poder. Mas a Bíblia fala que Jesus aconselha também aqueles homens. No versículo de número 5 ele diz, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos. 2 conselhos, irmãos, que mudam toda a história do ser humano. Jesus ele disse, não ireis pelo caminho dos gentios. Salmos, capítulo de número 1, do verso 1 ao 6, diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Jesus ele disse, não andeis, não irei pelos caminhos dos ímpios. A tradução Ricardinho Tome Matos de 2020 diz assim, não seja Maria vai com as outras. Quer ser discípulo de Jesus? Não seja Maria vai com as outras. Sabe por quê? Porque lá fora você vai ver muita gente fazendo coisa errada.
Muita gente difamando o nome do Senhor, muita gente fazendo tanto pecado, praticando tanto pecado que tem difamado a igreja de Cristo. E Cristo te levanta essa noite para te fazer a diferença. Jesus quer te levantar nessa terra, nesses últimos dias, irmãos, para que as pessoas possam olhar para você e possam ter a mesma sensação daqueles homens que um dia olharam para os discípulos. Atos capítulo 16, a Bíblia diz que pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão. Sabe o que é um cristão? No grego, criptos, e criptos significa pequenos cristos. Então aqueles homens olharam para os discípulos e não viram mais João, não viram mais Pedro, não viram mais Barnabé, Tomé, Bartolomeu, não viram mais eles. Eles viram, irmãos, e olharam Cristo na vida deles. E Deus quer fazer isso em nós, irmãos. Deus quer fazer com que as pessoas lá fora possam olhar para nós e possam ver Ele. Quanta coisa absurda tem acontecido nesses últimos dias. O nome do Senhor tem sido difamado. A igreja de Cristo tem sido difamada. Mas o Senhor quer levantar a tua vida. Olha para o teu vizinho e diz: o Senhor quer levantar a tua vida para fazer a diferença nesses últimos dias. Não seja Maria vai com as outras. Os gentios são aquelas pessoas que não querem saber de Deus. Aqueles que sabem, mas não aceitam. Aqueles que não estão nem aí para Deus. Irmãos, eu tenho certeza, se você grudar com um cara desse, a chance dele te puxar para o mundo é bem maior do que você puxar ele para a igreja. Quantos jovens a gente vê: eu estou namorando com fulano ali, eu vou trazer ele para a igreja. Começa assim, daqui a pouco a menina está no mundo, o cara está no mundo. Tem uns colegas que enchem a cara de cachaça todo final de semana. Eu vou colar com esses caras porque eu vou evangelizar eles e vou levar eles para a igreja. Daqui a pouco está bebendo, está se drogando, está se prostituindo. Irmãos, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, no versículo de número 10 em diante, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça, porque você se fortalecendo em Cristo, lá fora eles não conseguirão te derrubar. Viva até com eles, mas não deixem eles dominar a sua mente. Porque senão daqui a pouco você é mais um. Daqui a pouco as pessoas vão estar olhando para você dizendo: ué, tu não era crente? Não deixe, irmãos. E aí Jesus ele continua dizendo também: e nem entrareis na cidade dos samaritanos. Os samaritanos são um grupo étnicos, religiosos, e a estatística que foi feita no ano de 2019, ainda existe ali em Israel 820 pessoas que vivem como no tempo antigo. E quem eram eles? Era um grupo de pessoas, irmãos, que elas seguem o Pentateuco até os dias de hoje, mas eles seguem tirando as suas próprias conclusões do Pentateuco. E o Evangelho não é aquilo que eu acho, é aquilo que Deus diz. E se Deus disse, eu não posso mudar nada. E Jesus ele dizia para aqueles discípulos: olha, vocês não vão estar ali no meio dos gentios, mas também vocês não vão entrar na cidade dos samaritanos. Então, em outras palavras, na Bíblia atualizada 2020, Ricardinho Tony Matos diz assim: não se deixem levar por outras doutrinas, não se misturem com eles. Paulo ele exorta várias vezes a igreja. O que me admira é que vocês deixaram a verdade com uma velocidade tremenda para acreditar em fábulas. Deixaram a verdade genuína do Evangelho para acreditar naquilo que homens dizem. Irmãos, aqui é como eu sempre digo na igreja: o dia que eu parar de pregar essa verdade aqui, a porta é aquela, vai embora e não volta mais nunca. Mas enquanto eu estiver lutando pela verdade, se apegue com essa verdade para que você também possa fazer algo diferente nessa terra. Eu falo direto para os meus filhos: cara, se for para mim errar, eu prefiro morrer. Ah, pastor, mas você é muito radical. Tem que ser assim, irmãos.
Você aceita um erro aqui, amanhã você está aceitando um erro assim, e depois assim, e depois assim, e daqui a pouco você está igual a todo mundo. Então você tem que morrer com a verdade. Você tem que morrer lutando pela verdade. Não se deixem levar por outras doutrinas. Tanta doutrina, irmãos, que você for estudar, se você tiver a mente fraca, você se deixa levar por elas. Doutrinas que Jesus já pagou o preço, que eu posso fazer tudo que eu quiser porque eu já sou salvo. Seria maravilhoso, não é verdade? Você aceitasse Jesus, continuasse praticando todo tipo de pecado, e no final você vai ser salvo do mesmo jeito, seria uma maravilha. Mas a Bíblia diz que evangelho é renúncia, evangelho é negar a si mesmo, evangelho é tomar a sua cruz, evangelho é seguir os passos de Cristo. E Jesus, ele falava para os seus discípulos: não se deixem levar pelas doutrinas que vocês vão encontrar pelo caminho. Muitas vezes vão chegar para vocês e dizer: olha, esse evangelho seu é muito difícil, tem um outro aqui que é mais fácil, é mais light. A cruz foi pesada e Cristo carregou. E Jesus, ele fala: toma a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, o evangelho não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você. Se fosse fácil assim, era melhor aceitar Jesus e já cair no chão morto. Aí ele vai e fala também no versículo de número 6: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, Jesus, ele dizia para os seus discípulos: a visão é levar a salvação para os perdidos. A visão é essa. E muito me espanta, muitas vezes, que eu entro na internet e ali coloco alguma ministração, alguma coisa, alguma conferência, algum isso ou aquilo, e muito me deixa tenebroso, muitas vezes, em ver que hoje a igreja só faz evento para a igreja. Qual foi a última vez que você ouviu falar de uma cruzada evangelística? A igreja só faz evento para a igreja. Irmãos, a missão era levar salvação. É armar um palanque bem ali no meio da quadra e dizer que Jesus ama o drogado, que Jesus ama a prostituta, que Jesus ama o morador de rua, que Jesus ama qualquer um que passar. A missão é essa, irmãos: levar a verdade do Evangelho. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aí a gente vê, irmãos, o que mais se divulga. A minha menina, Amanda, minha filha, ela gosta da Aline Barros. Aí uma vez passando lá em Taguatinga, placa lá, Aline Barros, estava na igreja fulano de tal. Aí ela: pai, olha lá, Aline Barros e tal, não sei o que, eu gosto tanto dela. Eu falei: vamos ver como é que é esse negócio aí. Aí ligou para o irmão que congregava lá: não, é R$35 de ingresso. As igrejas têm se levantado nesses dias para levar pessoas que fazem sucesso no mundo gospel. As igrejas têm se levantado nesses últimos dias para trazer em evidência aquele que está fazendo sucesso aí pelo mundo. Irmãos, igreja, o povo, o discípulo foi levantado para levar a salvação aos perdidos, para levar uma boa nova, uma mensagem de dizer a eles que Jesus os ama, que a vida que eles têm não é nada comparada àquela vida que o Senhor tem preparado a eles. A igreja, irmãos, precisa acordar para missões. A igreja precisa acordar para obras. Esse é o real motivo, irmãos, pelo qual Jesus deu esse poder aos seus discípulos. Então, se você arde no teu coração a vontade de fazer algo, de levar essa verdade, eu acredito que você seja um forte candidato a receber o poder de Deus essa noite. Esses tempos atrás eu comecei a seguir um rapaz, ele é missionário, chileno Vergara, o nome dele. Ele faz missões em várias partes do mundo. Para você ter uma ideia, o porteiro da igreja fica com um AK-47 na mão,
para defender os irmãos da igreja contra os muçulmanos que moram na rua. Um irmão lá, paquistanês, comprou uma casa em um bairro. E ele se mudou, estava feliz na sua casa nova. Quando descobriram que ele era cristão, começaram a espancar ele até a morte. Tem a foto dele morto na internet. Morreu, mas não negou. Aí esses dias perguntaram para sua esposa, a esposa dele é ucraniana, e perguntaram: como é que vocês fazem? Vocês deixam com a malinha preparada para caso de urgência? E ela disse: a gente deixa sempre uma mala com algumas peças de roupa, alguns shampoos, algumas coisas de higiene pessoal, porque a qualquer momento a gente vai ter que sair correndo. Mas eles não saem de lá por amor ao Evangelho. Pesquise um pouco. Tileno Vergara. Pesquise também o pastor Josué Leão para você ver o tanto de coisa que esse homem já fez para Jesus. Pregar a verdade, se for preciso, morrer pela verdade. A igreja precisa, irmão, se despertar para isso. E aí no versículo de número 7, Jesus ele diz: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. O principal de tudo era anunciar o Evangelho, pois sem ele, irmãos, as pessoas não são nada, porque só o Evangelho tem poder de mudar. A missão era levar a cruz que liberta, a missão era levar o perdão imerecido. Aí eu fico imaginando, irmãos, a palavra graça significa perdão imerecido. Eu não era merecedor, mas Cristo me perdoou. E esse amor que eu sinto, que Ele teve por mim, me impulsiona a fazer coisas que eu não faria se eu não tivesse um encontro. Aí você vai falar: pastor, mas você serve Jesus por quê? Porque você quer, a sua vontade sempre foi ser pastor, sempre foi isso. Mas irmão, desde o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, para mim não importava cargo. Tinha vezes que eu trabalhava mais do que os próprios pastores da igreja. Tinha vezes que eu trabalhava na igreja mais do que os diáconos. Trabalhava mais do que os evangelistas. Sabe por quê? Porque eu falo assim: se Deus me amou dessa tal maneira, eu preciso fazer algo por Ele. Se Deus me amou dessa tal maneira, não é possível que eu não possa pintar uma parede para Ele. Se Deus me amou dessa maneira, não é possível que eu possa lavar uma cadeira por Ele. Se Deus me amou dessa maneira, não é possível que eu não tenha a capacidade de chegar ali na rua e dizer para alguém que Deus o ama como Ele me amou. Quando a gente entende, irmãos, o amor ágape, é Ele quem nos motiva a ir além. É Ele quem nos motiva. E a missão era pregar o Evangelho dizendo: é chegado o reino dos céus. Evangelho, boas novas. O camarada está com a vida toda destruída. Eu sei que você não pode fazer nada da tua força, mas eu sei quem pode te tirar dessa. Ah, é quem? Jesus. O casamento está destruído, eu não posso fazer nada por você, mas eu sei quem pode. Quem? Jesus. Boas novas, irmãos, boas novas. É disso que o mundo precisa. Pessoas que levem essas boas novas. Quanto mais palavra você tem, mais direito de ser livre você é. E quanto mais livre você é, você tem a capacidade também de libertar vidas lá fora. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais palavra você tiver dentro do teu coração, mais difícil vai ser o diabo te prender de novo. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, muita gente vai atrás de campanha alimenta o nosso ego, vai atrás da palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que muda todo o curso da nossa vida. E se eu sou livre, se eu sou liberto, irmãos, eu tenho a plena certeza de que o resto Deus ele vai fazer na minha vida. O resto Ele vai fazer na minha vida. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Lá em Mateus capítulo 6, no verso de número 33, diz: buscai, pois, primeiro o reino de Deus. É só o que você precisa fazer, buscai e obedecer os seus mandamentos. Todas as demais coisas o Senhor fará questão de te abençoar com todas elas. Você só precisa da palavra, nós só precisamos da palavra. O Evangelho, irmãos, tem que estar vivo dentro de nós. Assisti um vídeo do irmão paquistanês também. Ali uma roda de jovens pegaram ele e ali levaram para um lugar afastado. E ali fizeram ele sentar no chão e disseram assim para ele: se você não negar Jesus, você vai ser espancado até a morte. E ali forçando ele para repetir alguns versos que dizia que negavam a sua fé em Cristo. E ali ele não nega a sua fé, ele não volta atrás, ele preferiu se apanhar do que negar a sua fé, do que negar Jesus. Irmãos, o Evangelho precisa estar vivo dentro dos nossos corações. Se você quer fazer algo para o Senhor nesses últimos tempos, se você não estiver com o Evangelho vivo dentro de você, você vai passar vergonha. E se nós fizermos isso, irmãos, é certeza que o Senhor vai cumprir com todo o resto. Aí no versículo de número 8, Jesus ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Alguém aqui pagou para ser livre? Alguém aqui pagou para ser curado? Então dá de graça aquilo que você recebeu. Dá de graça aquilo que você recebeu de graça. Hoje o que me espanta, as pessoas dizendo: quer ser curado? Vamos fazer uma campanha aqui, paga 300 conto que Jesus vai te curar instantaneamente. Deus não faz barganha com ninguém. Ele cura, Ele salva, Ele liberta porque Ele ama. Aleluia. Cumprindo, irmãos, todos os conselhos de Jesus, nós temos a certeza, a garantia de que tudo vai dar certo. A gente vai sair e vai ter a certeza que a gente vai orar pelo enfermo e ele vai ser curado, porque a gente vai ter a certeza que Jesus vai estar lá com a gente. A gente vai chegar, vai ver tantas coisas ali acontecendo e a gente vai falar: olha, em nome de Jesus eu repreendo todo o demônio que está se atrevindo a trazer tribulação nesse lugar, e ele vai ter que ir embora. No versículo de 9 e 10 diz assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem os vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu salário. Aí aqui eu vejo, irmãos, uma coisa muito extraordinária. Eu não sei se você consegue enxergar isso na palavra do Senhor. Jesus ele disse: vai curar os enfermos, vai limpar os leprosos, vai mandar os demônios irem embora. Mas tem um porém: vocês não vão precisar levar nada, porque eu vou lhes dar a provisão diária. Algum outro Deus que você já ouviu sobre essa terra ousou fazer isso? Eu vou lhes dar a provisão, o que é preciso, eu vou lhes dar tudo. Deus fará questão, irmãos, de abençoar em tudo. Graças a Deus. Em tudo, irmãos, tudo. Quando nós morávamos lá no Japão, a gente tinha um missionário que a gente ajudava. E ali todo mês o pastor da igreja mandava uma quantia para esse missionário aqui no Brasil e uma quantia para um pastor lá no Paquistão. Teve um tempo que ele parou de mandar as ofertas porque aconteceu um período de dificuldade e ali se cessou aquelas ofertas, mas aquele pastor continuou fazendo as mesmas obras, aquele missionário continuou fazendo as mesmas obras. Sabe por quê, irmãos? Porque se acontece alguma coisa aqui, Deus levanta outro aqui. Se acontece alguma coisa ali, Deus levanta o outro, mas a obra, aquele que é um missionário, aquele que tem um coração voltado para as coisas de Deus, nunca lhe falta nada. Aí você acha que isso já é o bastante?
Aí a Bíblia diz, no verso 11, e em qualquer cidade ou aldeia que entrares, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Além de provisão, Ele também garante hospedagem. Qualquer lugar que você for viajar, você vai ter que pagar uma grana preta para ficar hospedado no hotel. Ou se você ficar na casa de alguém, você vai ter que ali também ajudar nas despesas. Mas o Senhor diz que aquele discípulo que tem um amor muito grande pela sua obra, o Senhor, além de provisão, Ele vai fazer, irmãos, com que Ele faça uma grande obra. Viaje para todos os lugares sem gastar um tostão. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não é verdade? Então nós podemos até não ter uma morada própria aqui nessa terra, mas onde quer que formos, sempre vai haver alguém para nos acolher. Sempre vai haver. O pastor Daniel, um pastor daqui de São Paulo, que nós conhecemos ele quando viajou para o Japão, os irmãos ficavam meio que brigando. Não, pastor, você tem que ir lá para casa hoje, você vai dormir hoje na minha casa. Eu falei, não, irmão, peraí. Não sabendo mais nem para onde eu vou. Deixa eu ficar na casa aqui do pastor que me chamou mesmo. Amanhã eu vou lá visitar a sua casa. Para dormir eu vou ficar aqui. E em tudo isso, irmãos, a gente vê a provisão do Senhor. E ali o Senhor vem dizendo também no versículo 12 ao 14, diz assim: quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa não for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E além de provisão, habitação, o Senhor também garante a proteção. Por onde quer que andarmos, Ele vai cuidar de nós. Assim foi com os discípulos. Será que Deus mudou? Será que Deus chamou os discípulos para serem a diferença nessa terra? E será que Deus me chamou para sofrer? Os propósitos continuam sendo os mesmos. Chamar para enviar. Chamar, capacitar para fazer uma grande obra lá fora. A nossa obrigação, irmãos, é somente obedecer. É somente ser discípulo. É somente ser servo. E eu creio que essa autoridade continua sendo dada até os dias de hoje. Jesus continua procurando pessoas nos quais Ele possa derramar desse poder. E que Ele possa achar no teu coração essa noite, irmãos, um coração aberto para as coisas do reino. Para finalizar essa ministração, eu quero ler Isaías capítulo 6, versículo de número 8, que diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra do Senhor diz que Ele continua procurando. Ele continua procurando. E nessa noite eu te pergunto: o que existe aí dentro do teu coração? Será que existe um amor tremendo para realizar algo para Deus aqui nessa terra? Não se preocupe se você não sabe nada. É melhor assim, porque a glória é dele. Não se preocupe em dizer que você não é tão expert, tão eficiente, porque é Ele quem capacita, é Ele quem levanta, é Ele quem faz todas as coisas. A nossa missão só é dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eis-me aqui. Aí você vai falar: pastor, mas eu já pequei tanto, que eu acho que Deus nem gosta de mim. A Bíblia me garante, Romanos capítulo 5, no verso de número 20, lá na parte B, no finalzinho, que diz assim: que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Se coloque de pé essa noite. Irmãos,
Deus, Ele quer te levantar nesses últimos dias para fazer uma grande obra para Ele. Glória a Deus, aleluia, Pai. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que os discípulos foram, se alegraram, voltaram felizes, porque aquela palavra que o Senhor havia liberado a eles havia se cumprido. Jesus ainda passou um tempo aqui nessa terra. Aqueles homens se esqueceram. E depois que Jesus ressuscitou, foi obrigado Jesus a aparecer a eles de novo, lembrando-lhes que o chamado estava ali de pé. Oh, glória. E ali aqueles homens se despertam. Ali no Pentecoste recebem o Espírito Santo de Deus. Primeira ministração de Pedro, 3.000 almas. Segunda ministração de Pedro, 5.000 almas. A Bíblia diz, irmãos, que até o Tomé que não acreditava, a Bíblia diz que aquele homem acreditou de um tanto, irmãos, de um tanto, que ele não poupou nem mesmo a sua própria vida. Muitas vezes você vai ler no Antigo Testamento e você vai ver a fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançado lá dentro. Mas aí o rei, quando olha, opa, peraí, eu joguei 3, mas tem 4. E aí o rei manda tirar aqueles homens saem, e a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça havia na sua roupa. Aí você pensa, isso só acontece no Antigo Testamento. A história diz, irmãos, que o próprio Tomé, quando pegaram ele por ser cristão, encheram um negócio bem grande de óleo, aqueceram e tacaram ele lá dentro. E a Bíblia diz que ele olhou, me dá um sabonete aí, porque esse óleo está fazendo efeito em mim. Aí quando ele sai ali daquela banheira de óleo quente, a história diz que aqueles homens pegam flechas e começam a atacar nele, lançar flechas dele ali, as flechas atingem o seu coração e ali ele falece. Mas a Bíblia diz que ele fez questão de dizer antes de morrer para aqueles que estavam ali: quando eu morrer, coloca lá no meu túmulo, Senhor meu e Deus meu. A Bíblia diz que Pedro, ele andava ali aquelas passarelas ali, e ali era inferno de um lado, inferno do outro, pessoas pedindo de um lado, pedindo do outro, e a Bíblia diz que Pedro passava, e ali a sombra de Pedro curava os enfermos. A Bíblia diz que Paulo estava ali com a sua agenda lotada, e ali o pessoal falava: Paulo, tem alguém ali enfermo, tu tem como você ir lá orar por essa pessoa? E ele dizia: cara, eu estou cheio de coisa para fazer aqui, eu tenho que ministrar para um monte de gente, leva aqui o meu lenço, chega lá, passa no enfermo e o enfermo vai ser curado. As pessoas pegavam o lenço de Paulo e chegavam lá, pela unção que está na vida de Paulo, seja curado, e ali os enfermos eram curados para a glória de Deus. Irmãos, nós vivemos em tempos diferentes, mas o propósito é o mesmo, a unção é a mesma. Deus quer levantar você nesses dias para fazer as mesmas obras que os discípulos fizeram aqui na terra, e você não pode deixar isso passar em branco agora. Tenho certeza, irmão, que o dia que você tiver uma experiência tremenda, você nunca mais vai querer sair da presença de Deus. No dia que você chegar para o inferno e dizer: em nome de Jesus eu te ordeno, seja curado, nunca mais você vai deixar de orar por alguém. Eu quero que você que tem essa vontade, esse desejo, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui na frente. Você fica muito junto, fica bem afastado, mas fica aqui na frente. A gente vai ungir a tua vida, e a gente vai declarar em nome do Senhor Jesus o poder do Senhor invadindo o teu ser, invadindo a tua vida, fazendo com que você possa produzir muito para o Senhor nesse dia.